Satisfação em revê-lo. Gente, eu não estou muito feliz, né, eu entendo a situação, eu entendo as preocupações, mas eu confesso para vocês que eu prefiro as presenciais, tá? Mas a gente vai se virando. Por hora, é o que nós temos. Quero agradecer a presença de todos. Boa tarde, Adalberto, Antônio, Bruna, Daniel, Denis. Fala, Emanuel, tudo bom? Ezequiel, Grace, prazer imenso estar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre processo, trabalho, recursos, né? E aí, especificamente, nós vamos falar de alguns temas. Boa tarde, boa noite, seu Júlio César, tudo bom? Nós vamos falar de alguns temas, grande Cleiton, que são mais cobrados no exame da ordem. Eu tive o cuidado de, antes de preparar o material para essa live, nós já fizemos, ou já começamos, né? Na verdade, uma conversa, algumas dicas, algumas orientações para quem vai fazer ainda a primeira fase da OAB em processo de trabalho. Eu tive cuidado de fazer uma pesquisa acerca do que vem sendo cobrado nos últimos exames da ordem, especificamente no que diz respeito ao processo de trabalho e a parte de recursos, né? E o que eu posso já adiantar para vocês é que primeira fase é especificamente lei seca, ou seja, sobretudo a FCC, ou mesmo o CESP, as bancas em geral, primeira fase, gente, não se preocupem com a questão doutrinária, aqueles livros de doutrina que são carregados de muitas teorias, e essas teorias que aparecem não somente no início, né, da matéria, ou início da matéria especificamente, quando trata de recurso, a teoria geral de recurso, até porque a teoria geral de recurso, a teoria geral do processo, ela é bem parecida, né? Vocês sabem que o CPC é usado subsidiariamente no processo do trabalho. Nós temos uma quantidade bem menor de recursos aplicada no processo do trabalho. Vou já colocar o material aqui para vocês na tela, tá, gente? Antes, ouça um pouquinho do que eu estou falando. Tudo bom, Vera? Mas é importante que vocês saibam que o recurso que cai para valer no exame da ordem, na primeira fase em direito do trabalho, ou especificamente, melhor dizendo, no processo do trabalho, é o recurso ordinário ou agravo de petição, que é o recurso utilizado dentro da execução. Ele tem praticamente, gente, o mesmo formato do recurso ordinário, sendo que ele vai trabalhar com a matéria que já transitou em julgado, ou seja, quando da busca pelos bens, quando da busca de recursos, de valores, para garantir a execução. Tá? E aí você vai ter algumas decisões que são tomadas dentro do processo executório que são recorríveis. Né? E quando eu falo recorríveis, gente, não é recurso para a mesma instância, para a vara, que normalmente quem faz o processamento da execução, quem está à frente dos procedimentos executórios é o juiz da própria vara. E quando nós temos esse recurso, ele vai para o TRT, ele sobe para a instância adquem, e ele tem o mesmo modelo do recurso ordinário, o mesmo modelinho mesmo, com o frontispício ali, a capinha, seja o endereçamento ao juiz da vara, e aí, posteriormente, as razões do recurso endereçadas para o TRT. Deixa eu apresentar para vocês aqui o material que nós trouxe inclusive aqui algumas questões bem interessantes, e são questões bem recentes, tá, gente? São questões que caíram aqui no exame da ordem já desse ano, 2022, 2021, 2020, coisa bem recente, coisa bastante preciosa mesmo, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Diga, professor Igor. Professor Wesley, com licença,
É informar para os alunos que esse material já foi disponibilizado lá no WhatsApp do IESB, tá? Legal. O Muito link está bom. aí no chat também. Quem não está participando do WhatsApp, basta lá clicar e vai ter acesso ao material que pode acompanhar junto contigo. Legal. Muito bom, gente. Eu vou colocar aqui na tela também, tá? E aí, se quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem absolutamente à vontade, mas eu vou replicar aqui o material para que todos possam acompanhar. A gente já começa, senhores, de cara aqui com o artigo 893, que traz os principais, ou quando ele fala aqui os principais recursos trabalhistas, é porque existem outros que são tratados nos regimentos internos dos regionais, dos tribunais, e que não aparecem especificamente aqui na CLT. Lembre que a CLT é de 1943, ela é bem antiga. É claro que foi atualizada no decorrer de todos esses anos, bastante atingida agora com a própria reforma do CPC em 2015, mas os recursos mais importantes continuam sendo esses. Quando a gente fala de mais importantes, são mais importantes nos dois sentidos, tá, gente? No sentido prático, são aqueles mais utilizados pelos escritórios jurídicos, seja pelo reclamante ou pela reclamada, no decorrer de um processo trabalhista, de um litígio, de um dissídio, sobretudo de um dissídio individual, que é o termo que nós utilizamos dentro do processo trabalho, né? Muito mais dissídio do que processo. Opa, volta aqui. E também na parte teórica, ou seja, no que diz respeito ao concurso da OAB, no que diz respeito à prova da OAB, tá, gente? Se você está se preparando por um concurso do TRT, um concurso do TST, um concurso do Ministério Público do Trabalho, aí é necessário que você conheça, de fato, todos os recursos e com bastante detalhes. Mas no exame da ordem, gente, são esses: embargos, tá? Recurso ordinário, recurso de revista e o agravo de instrumento. E o agravo de instrumento com a sua particularidade trabalhista, né? Processual trabalhista, que é bem diferente da dinâmica lá do processo civil, quando vocês estão acostumados à utilização do agravo de todas as decisões interlocutórias. Lembre-se que o processo do trabalho, a justiça do trabalho, o próprio direito do trabalho, ele tem uma natureza muito célere, ele tem uma natureza de urgência, porque nós estamos tratando de uma matéria de direitos que tem uma natureza alimentícia, ou seja, as pessoas trabalham para pagar as suas contas, e aí quando sobra, faz uma poupancinha também, né? Alguns são bem organizados e conseguem até fazer um patrimônio considerável, né, com seus salários, mas nem todos. Em regra, 90% dos brasileiros vão trabalhar para pagar a conta de água, de luz, o aluguel, a prestação da casa própria, para fazer o supermercado, para comprar o frango, comprar a carne quando der, né, gente? Picanha tá difícil, filé complicadíssimo. Mas dá para comprar ali ainda um patinho, né? Dá para comprar ali alguma coisa, né? Enfim. Então, ou seja, não dá para... É inadmissível, muito embora isso na cabeça do legislador e na cabeça de um juiz do trabalho, que um processo demore 2, 3, 4, 5 anos. Mas, na prática, é claro que nós sabemos que demora. Ele foi feito, lembre-se, que uma coisa é o que nós estudamos aqui, uma coisa é o que é cobrado dentro das provas, do exame da ordem, e outra coisa é o que acontece na prática. Vocês precisam separar, né, e compreender esses dois momentos, né, que vocês estão estudando. Uma parte daquilo que vocês aprendem vai ser utilizada imediatamente para passar no exame da ordem. Tá? E essa parte, gente, é lei seca. Lei seca. Tá? A outra parte, que é a parte mais prática, no NPJ do IESB, a gente pratica bastante, com muitas peças, com muitas atividades, com bastante atendimento, audiências e tudo, ou você pode fazê-lo num escritório jurídico, durante um estágio, é o que você vai ver realmente no dia a dia dos escritórios jurídicos. Aí, antes de eu passar
especificamente os recursos, deixa eu dar aqui outra dica, gente, importantíssima para vocês, importantíssima mesmo. Senhores, vou colocar aqui, ó, olha aqui, o número de questões que é cobrado em cada disciplina do exame da ordem. Olha lá, você tem 8 questões de ética, 7 de direito civil, 7 de constitucional, 7 de processo civil, 6 de administrativo, 6 de trabalho, 6 de penal, 6 de processo penal, 5 de empresarial, 5 de tributário, 5 de processo trabalho, e aí cai 2 de ambiental, 2 de consumidor, 2 internacional, e aí 2 questões também de direitos humanos, falhou aqui. Um total de 80 questões. Senhores, o exame da ordem não é concurso público e você precisa atingir a maior nota possível, em que a nota de corte é muito elevada. Ou seja, no concurso de 100 questões, com 10 vagas, 20 vagas, 30 vagas, mesmo chamando cadastro de reservas, chamando 100 vagas, se você tirar menos de 9, aqui em Brasília, você não consegue nem ser chamado, ou seja, se tiver redação para ser corrigida, se você tirar menos de 9, a sua redação não vai ser corrigida. Tá? A sua redação não vai ser corrigida. Vou já te responder, José Carlos. O fato, então, é que se você se concentrar no Código de Ética, que é uma lei pequenininha, gente, é uma lei muito pequena, muito resumida, no direito civil, na LINDB, senhores, na lei de introdução às normas a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, tá? Algumas partes ali dentro do direito civil, a parte inicial, sobretudo, ali a parte geral das pessoas, obrigações de contratos, é teoria geral se cair. Observe que são 7 questões de mais de 2.000 artigos. Eles vão tirar quase tudo da LINDB, que vocês estudam lá, Introdução ao Estudo do Direito, e de Direito Civil 1 e 2. Aí vão pincelar um ali de contratos, normalmente da parte geral, sucessões muito difíceis, normalmente pode aparecer uma questão de direito de família, mas observem aí, Código de Ética, uma pequena parte do Código Civil, a Constituição, sobretudo os artigos iniciais, ali até o artigo 17, tá? Processo civil, administrativo, direito do trabalho. Penal, vocês são fera em penal. É o que vocês mais estudam, que vocês mais gostam. Aí, gente, quando chega... Desculpa aí, professor Igor. Quando chega aqui, ó, empresarial, tributário, tá? O próprio trabalho, aí ambiental, consumidor internacional, você vai pincelando, gente, e tem que estudar especificamente aquilo que é mais cobrado, aquilo que mais cai, tá? Ou seja, se você conseguir pincelar, organizar os seus estudos, direcionar nesse sentido, só com essas questões principais, ética, civil, constitucional, processo, aí se você pega processo civil e processo trabalho, porque se você conseguir pegar bem a parte de teoria geral do processo, você mata. Tá? Aí você vai pincelar algumas questões, a não ser que você queira gabaritar, você quer ser o cara, mas se você só quer passar para a segunda fase, acertar 50%, ou seja, não vá estudar essa parte que você passa mais tempo na faculdade estudando, que é constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal. Tá? Aí você completa com aquela parte que você é muito boa, de repente empresarial, pode ser tributário, pode ser trabalho e processo trabalho. E no processo trabalho você aproveita muita coisa da teoria geral do processo. Então, façam isso e pode pegar realmente mesmo resumos de leis, partes de lei, seleciona a lei, aquelas partes que mais caem, e eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos. Quando o processo de trabalho demora a fazer... Pois é, né, José Carlos, é complicado. Hoje a demora, com a reforma trabalhista, ocorrido aqui recentemente em 2017, começou para valer em 2018, com Michel Temer, já deu uma boa diminuída, uma grande diminuída nos processos trabalhistas, porque você tinha muito aventureiro, gente. Você tinha gente que vivia literalmente, eu sei disso, senhores, eu estou há mais de 20 anos nessa brincadeira,
e 10 anos foram ali intensos dentro da Justiça do Trabalho. E você tinha realmente os reclamantes profissionais, os caras que só trabalhavam 6 meses, saíam do emprego, davam uma forçada de barra, isso com o mercado aquecido, né? Normalmente você tem isso com o mercado muito aquecido, a construção civil, a indústria, o comércio, quando você dá para brincar de trabalhar. Você trabalha 6 meses, 8 meses, 10 meses, recebeu a conta. E aí o que vai acontecer? Seguro-desemprego. Terminou o seguro-desemprego, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, se conseguiu trabalhar mais de um ano, né? Reclamação trabalhista. Faz ali um acordozinho, mais 2.000, 3.000, papapá, segurou o camarada. E pessoas realmente que não têm ambição nenhuma, que basta comer alguma coisa ali, 2 refeições por dia tá bom demais. E a gente acha que não, mas essa mentalidade existia muito. E esses processos são processos pequenos, processos de R$2.000, de R$3.000, R$1.500, que abarrotavam a Justiça do Trabalho. E muitas vezes, para vocês terem uma ideia, essas pessoas não chegavam nem a ir para suas audiências, desistiam, aparecia uma oportunidade melhor, aparecia um trabalho, ou eram chamados para fazer um acordo extrajudicial, mas quando o processo... E a parte que o processo mais demora, viu, José Carlos, é na execução, é no momento de receber. Porque hoje, se você der uma entrada numa reclamação trabalhista hoje, Brasília não é o melhor exemplo de celeridade. Tem lugares que é bem mais rápido que aqui em Brasília. Mas a vara do trabalho de Taguatinga, por exemplo, as varas do trabalho de Taguatinga são bem mais rápidas do que as varas do trabalho de Brasília. Aqui nós só temos Brasília, plano piloto, né? Taguatinga e Gama. Gama, lembre-se que o processo trabalhista ele vai se dar, sobretudo, em razão do local, ration e lote, né? Competência em ration e lote, em razão da matéria, é claro, as matérias trabalhistas são julgadas na Justiça do Trabalho, aquelas localidades, aquelas comarcas, aquelas cidades onde não existe vara do trabalho ou juiz do trabalho, vai para o juiz de direito, e a segunda instância vai ser sempre o regional, vai ser sempre o TRT, com exceção do Amapá, com exceção do Acre, Tocantins, Amapá, Acre, Tocantins. Todos os outros estados brasileiros possuem um regional. São Paulo possui 2, né? O de São Paulo com uma sede em São Paulo, capital, e outra sede em Campinas. Mas o fato que o grande problema, José Carlos, é na hora de receber esses valores. Porque muitas vezes a empresa já fechou, a empresa já entrou em processo de falência, não possui mais registro no CNPJ, na Receita Federal, muitas vezes até tem esse registro, ou seja, mas você não consegue receber esses valores. Procura a penhora mesmo com base sem juros, hoje em dia está muito célere, muito rápido, as questões digitais, ou seja, a busca por bens via cartório. Vou já dar um exemplo bacana para vocês que eu vi essa semana, até de parente, tá? Ou seja, está muito rápido, mas se não tem dinheiro na conta, se não encontra carros, se não encontra bens desembaraçados, você não consegue receber, né? E aí, ou seja, se arrasta. Tem um processo, gente, eu acho que é de 2017, 17, 18, não é, 17, um pouquinho antes da pandemia, na verdade é por aí, 17, 18. Nós fizemos um acordo, uma empresa construtora, tá, gente? Construtora, quebrou. Um pouquinho antes da pandemia, até. Um pouquinho antes da pandemia ali no segundo governo Dilma, que saiu quebrando tudo quanto foi empresa. E até hoje, gente, a gente só conseguiu liberar o FGTS dele, correndo atrás para o processo não arquivar, mas não consegue receber. Tem um amigo que deu uma entrada no processo trabalhista, já vai fazer 4 anos, nunca julgou. Goiás também é bem complicado, tá, gente? Goiás é complicado. E Uruaçu, porque Uruaçu tem uma demanda bem interessante, gente, por conta das mineradoras, tem muitas empresas por lá. Eu ia falando para vocês, aqui em Taguatinga, se você dá entrada no processo hoje, a tua audiência vai ser lá para agosto, setembro. Então, é de 2 a 3 meses. Em Brasília, vai ser lá para setembro, outubro. Audiência de conciliação, audiência de instrução, dificilmente será esse ano. Então, julgamento de recurso em segunda instância, ano que vem, somente
final do ano que vem, final de 2023. Então, vai levar realmente aí, pelo menos, 1 ano a 1 ano e meio para ser julgado a primeira e segunda instância para transitar em julgado. Se for para o TST, aí é 3 a 4 anos, infelizmente. E olha que o processo do trabalho ele é bem mais célere do que o processo civil. Mas vamos seguir aqui, gente, na matéria específica de recursos. Olá. Quando é que cabe agravo? Gente, 8 dias. Vamos começar aqui pelo agravo, tá? Vamos começar aqui pelo agravo. De petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Lembre-se, gente, agravo na Justiça do Trabalho é de petição. É de petição. É na execução. É durante aquela fase em que você está em busca de bens normalmente da reclamada. Então, é neste momento que nós teremos o agravo dentro do processo trabalhista, tá? Ele é chamado de agravo de petição, vai seguir os mesmos modelos do recurso ordinário. O de instrumento, gente, é somente daqueles aqueles que denegarem interposição de recursos. Tá? Ou seja, você ingressou com recurso ordinário, você ingressou com agravo de petição, você ingressou com recurso de revista, e aí, durante o juízo de admissibilidade, que no processo civil é feito só lá no juízo ad quem, no processo de trabalho continua sendo feito no juízo ACOR, no primeiro momento, tá? Com o próprio juiz da vara, o que vai acontecer? Se o juiz não permitir a subida desse recurso, aí sim você agrava. Agrava com instrumento, agrava com força. Tá? Agrava com força, porque se não for com força, se não for com um instrumento muito grande, você não consegue fazer subir o seu recurso. Ele vai ficar travado lá e você não vai receber. Então, gente, agravo de petição na execução e de instrumento quando o juiz não permitir que o seu recurso suba. Embargo, gente. Embargos é a mesma coisa do processo civil. A mesma coisa. Não tem distinção, não tem diferença. Cabe embargo de declaração da sentença ou acórdão, ou seja, vai caber tanto na vara, como vai caber no TRT, tá? E também no TST, ou seja, sentença, vara do trabalho, tá? Ou mesmo o juiz de direito revestido da função trabalhista, tá? Da competência trabalhista. Saiu a sentença, cabe a embargos. Esse aqui, gente, dos recursos propriamente trabalhistas, ou seja, esse recurso aqui é um recurso também lá do processo civil, mas que é utilizado aqui também dentro da CLT. Observe que eu estou citando aqui, o 897A não é do CPC, é da CLT. 5 dias. 5 dias. Os recursos trabalhistas normalmente são 8 dias. 8, gente. 8 dias úteis. 8. Nunca esqueçam esse número. 8 dias. Uma das primeiras exceções aqui, 5 dias, embargos. É aquela situação, tá, gente, que o juiz decidiu, mas deixou a sentença ou o acórdão ficou omisso, ou há contradição no julgado, ou um manifesto equívoco, ele decidiu de uma forma, a lei determina de uma outra forma, ou seja, há uma confusão, a sentença não ficou muito objetiva, não ficou muito clara. E na prática, tá, gente? Na prática, mas o que nos interessa nesse momento é a prova, mas na prática, esse embargos ele é utilizado bastante para o advogado, para as partes ganharem um pouquinho de tempo para preparar melhor o recurso ordinário ou o recurso de revista, porque ele interrompe o prazo, tá? Ele interrompe o prazo e depois vai devolver, de modo que, ou seja, uma vez que o advogado entrou com embargo de declaração, para de contar o prazo, o juiz da vara, ou o caso do TRT, vai ter que decidir se há de fato omissão, se há de fato contradição. Ele decidindo, devolve o prazo, começa a contar novamente, de modo que, porque ele vai ter que resolver se aquela sentença é a que vale realmente ou se vai ser mantido em todo o seu teor, de modo que se ganha um tempinho. Então, embargos de declaração, omissão, contradição ou equívoco. Gente, normalmente falei para vocês aqui, 8 dias. A exceção, embargo de declaração, que é 5 dias.
Outra exceção. A outra exceção, gente, são recursos constitucionais, né? São recursos, são os recursos que são utilizados de forma excepcionais, que é o recurso extraordinário e o recurso ordinário constitucional, que o prazo é de 15 dias. Mas esse prazo vem da própria Constituição e vem da própria Constituição, tanto o recurso extraordinário como o ROC, né, estão na Constituição, que esse prazo é de 15 dias. Não, eles são muita exceção, gente, no processo de trabalho. Pouquíssimo utilizados e pouquíssimo cobrados também na prova, tá? O que você tem que ter em cabeça é esse prazo de 8 dias do recurso ordinário, do recurso de revista, do agravo de petição, bacana? E do embargo de declaração. Preparo, gente, pagamento das custas e depósito. Aqui é importante, tá? Tem aparecido bastante questão dentro dessa questão do preparo. Por quê? Porque mudou, gente. Mudou recentemente, com a reforma trabalhista mudou e modificou a lei nova, não sei o porquê, mas as bancas têm uma verdadeira tara por essas leis mais recentes, por essas leis novinhas, né? Eles acham que o aluno, as mais antigas, já está careca de saber, né? E aí, banca é pegadinha, né, gente? Banca é derrubar. É diferente do professor da graduação. O professor da graduação, em regra, a gente não tem interesse em reprovar vocês. Tem interesse em expulsá-los. Vão embora, saiam daqui. Façam, vão advogar. Mas, ou seja, a banca não. E é claro que a OAB, como um todo e qualquer corporação neste país, ela tem muito de corporativismo. Então, ela não tem lá, tem interesse, né, em que venham mais advogados, renovação de quadra, aquele negócio todo, tem mensalidade. Né? Mas é claro que seria inocência aqui minha falar que não existe uma reserva de mercado, né? Muito inocente da minha parte. Mas é o que eu falo, gente, você fez o teu curso direitinho. O que é o curso direitinho? Participou de pelo menos 80% das aulas, fez as atividades, fez as provas, fez um estágio legal, acompanhava constantemente. Acompanhar, gente, é ler a lei seca, um pouquinho ali da jurisprudência, pelo menos do STF, do STJ, no caso, processo de trabalho do TST. Ele não precisa estar afiado, conhecer todas, as principais. É impossível você não passar no exame da ordem, porque, eu repito mais uma vez, é apenas 50%. Acertou 50%, você já passou. E na segunda fase, eu não estou colocando aqui pilha e nem colocando mais preocupação. Porque você, mas não sei, a pessoa já fez 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Gente, esse vai continuar fazendo, vai fazer 1000 vezes e não vai passar, porque não estuda, porque nunca estudou. Porque se estudar, não, também é um pouquinho. Se estudar de verdade, passa, gente. É impossível não passar. Mas vamos voltar aqui, ó. Custas, artigo 789, 790. 2%, guarda esse númerozinho aqui, ó, 2%, tá? E quem paga é o vencido. Normalmente, gente, a parte proficiente, o reclamante, aquele que goza de justiça gratuita, ele é isento do pagamento dessas custas, tá? Normalmente, ele é isento do pagamento dessas custas. Aí nós temos aqui, ó, isso aqui cai na sua literalidade. Vou já trazer questões aqui para vocês. Observe aqui, ó. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo. O que é esse efeito devolutivo? É devolução, é devolver. É um processo que estava na Justiça do Trabalho, a parte recebe e vê aquilo. Eu não quero esse troço, não. Me dá outra decisão. Com essa decisão eu não concordo. Eu vou devolver esse negócio. Doutor, não gostei dessa decisão, doutor. Devolva isso para o TRT para eles julgarem novamente. É o efeito devolutivo. Então, os recursos normalmente têm apenas esse efeito devolutivo, salvo as exceções previstas na própria CLT. Tá? Ou seja, dentro do recurso ordinário, por exemplo, nós teremos, ele fala já da execução provisória, até a penhora. Né? Você deu entrada num processo, o processo foi julgado em primeira instância, saiu a sentença. Né?
durante aquele período que você ingressa ou vai ingressar, isso aconteceu comigo na prática, tá, gente? Meu primeiro processo trabalhista, por coincidência. Saiu a sentença, nós recorremos. Assim que nós recorremos, nós soubemos que a empresa estava se desfazendo dos seus bens. O camarada resolveu, ele ficou tão baqueado, tão chateado, tão aborrecido com digamos, com esse revés dentro desse processo trabalhista. Era um representante comercial que nós conseguimos provar que, na verdade, ele não era representante, era funcionário, vendedor, consertador de máquina. Ele fazia uma porção de coisas lá uma distribuidora de arroz, feijão, farinhas, né, de cereais em geral, e uma condenação bem alta, e a empresa já não ia muito bem, ele resolveu vender. Estava vendendo alguns dos seus caminhões, estava vendendo já seu maquinário, que eram máquinas empacotadoras, e aí nós entramos com essa execução provisória, pedindo, ou seja, que os efeitos da sentença já fossem utilizados imediatamente. O que seria esse utilizados imediatamente? Ele foi condenado lá, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, que o juiz já determinasse a penhora de bens para garantir o pagamento destes valores. Aviso prévio, 13º, férias, 13º, seja lá o que for, insalubridade, horas extras, porque normalmente, como houve sentença, como há o duplo grau de jurisdição, como haverá um novo exame, como o processo foi devolvido para o Justiça do Trabalho, ele teria que analisar novamente, confirmar, para aí sim, talvez, é o que vocês viram aí em toda aquela confusão no processo penal com relação à prisão do ex-presidente Lula, com relação a isso, executa imediatamente, não executa, prende, não prende, até a segunda instância, no processo trabalha a mesma coisa. Paga, não paga, já foi condenado na primeira instância, já foi condenado na segunda instância, foi condenado lá no TST, já deve pagar. Enquanto houver recursos pendentes, não pode haver essa execução, ou seja, não deve haver ainda o pagamento, mas é possível nesse caso aí de execução provisória, tá? E ele vai se dar normalmente quando as empresas dão pistas ali de que de alguma forma estão fugindo, não estão querendo pagar, vendendo parte do patrimônio, se desfazendo da própria empresa, tá? Seguindo aqui, gente, sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional nos dissídios individuais, lembre-se que nós temos o dissídio individual e coletivo. Coletivo, de greve, sindicato, CAESB, metrô, banco, todo ano tem greve, né? Todo ano tem greve, é dissídio coletivo. Esse processo é julgado no TRT. Dissídio individual normalmente começa aqui nas varas. Então, condenação, gente, até 10 salários mínimos, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Para quê? Para garantir o valor, para garantir já os direitos, lembre-se que tem natureza alimentícia, para que o reclamante ali já fique garantido. Ou seja, se houver condenação até 10 mil reais, gente, você só consegue recorrer se depositar o valor da condenação. Se você não tiver como depositar, você não tem como recorrer. E não havendo como recorrer, efeito já é suspensivo. Aliás, retira o efeito suspensivo. Se não vai ter recurso ordinário, já é execução. Já é execução imediatamente. Ok? Então, transitado em julgado, a decisão recorrida ordenar-se ao levantamento imediato da importância do depósito. Garantiu a execução, transitou, entrou com recurso ordinário, aí sim, ou entrou até mesmo com recurso em revista no TST, transitou em julgado, já tem aquele valor, o advogado já peticiona para levantar aquela importância que foi depositada. Diga lá. Pode falar, Edson. Edson? Sim, nós vamos já entrar. Edson, pode sim.
É possível sim, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou mostrar aqui questões para vocês, é importante você falar, até porque já nós temos questões também que falam de garantia. É possível sim, tá, gente? Hoje existem garantias também no processo trabalhista. Bacana? É possível sim. Vamos seguir aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tratando, já falamos aqui, quando o valor começar, aqui, ó, tratando-se de condenação de valor indeterminado, tá? Ou acima de 10 salários, gente, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito de custas, tá? Pelo juiz do trabalho, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. Gente, aqui no que nós temos? Você vai pagar as custas, que é 2% do valor da condenação, e você tem o preparo, você tem o valor do depósito recursal, que na Justiça do Trabalho hoje está por próximo de R$10.000, que é exatamente os 10 salários mínimos. Então, não tem jeito. Você foi condenado lá em R$100.000, R$200.000, ou um valor que não foi liquidado, vai ter que pagar o depósito recursal. E o depósito recursal trabalhista hoje ele está na ordem de quase R$10.000, ou acho que está mais de R$10.000. E o recurso de revista são quase R$20.000. Tá? Ou seja, se não tiver esse dinheiro, não adianta recorrer e não consegue recorrer. Ou seja, é uma espécie de garantia. Tá? Quando o valor da condenação ou o arbitrado para fins de custas exceder o limite de 10 salários mínimos, um depósito para fim de recursal será o limite desse valor, e é o valor do depósito recursal, como eu falei para vocês. Aqui, gente, aqui vai começar... Não foi o que ele perguntou ainda, está um pouco mais na frente. Ó. No ato da interposição do agravo, aqui é o agravo de instrumento. Agravo de instrumento é aquele para destrancar recursos. Tá? Tem também, ó, tem que haver o pagamento de 50% do valor do depósito recursal. CLT também, tá, gente? Então, em caso de agravo de instrumento, para destrancar um RO, um recurso em revista que você impetrou, se esse recurso não subiu, tem que pagar a metade do preparo. Quando o agravo de instrumento tem finalidade de destrancar recurso em revista, que sim surge contra a decisão que contraria a jurisprudência, uniforme do TST, né, consubstanciada aí nas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar esse depósito. No caso, recurso de revista, não é essa. O recurso de revista, gente, ele é semelhante ao recurso especial lá no processo civil, tá? Ou seja, quando houver, o objetivo dele é uniformização da jurisprudência de todos os regionais, de todos os TRTs pelo Brasil afora, tá? Nesse caso aqui é uma exceção. Aqui, ó, o valor será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos. Isso aqui é cobrado na sua literalidade, tá, gente? Nas questões. Lembre-se que é a primeira fase. Entidades sem fins lucrativos, metade somente. Nós vimos lá metade também lá no agravo. Metade para entidades sem fins lucrativos. Empregadores domésticos, no caso de uma condenação de uma diarista que trabalhava 3 dias, ou mesmo empregada doméstica, um motorista, jardineiro, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Observe aí de 2017, Lei 13.467, reforma, lá a reforma do Michel Temer. Tá? No governo, fala Michel Temer, foi no governo Michel Temer, foi no finalzinho do governo Michel Temer, aquela reforma que está sendo ainda debatida até hoje. O STF já declarou a inconstitucionalidade de diversos artigos dessa lei e continua sendo debatido. São isentos, agora isentos, não pagam do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, tá? As entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Gente, se em recuperação judicial, subtende-se também que as empresas que já estejam em falência, tá? Em processo de falência também, são isentos, não precisam pagar o depósito recursal. Aí a pergunta que foi feita pelo colega, o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Bacana? Parágrafo 11 é aí da lei 8, do artigo 899, tá? O colega perguntou, eu posso, se eu não tivesse dinheiro, mas eu tiver um seguro, eu tiver uma garantia, tá aqui, ó, pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia, somente nesses casos. Se for bem, gente, o que vai acontecer? Você vai ser notificado, tá? Que começou um processo de execução contra você.
Aí você vai indicar bens à penhora, tá? Você poderá, claro, que indicar bens à penhora e entrar com seus embargos para discutir o valor, seja lá o que for. Aí o próprio bem já está garantindo. Mas lembre-se que nesse caso aqui, seria lá dentro já da execução. Aqui nós estamos falando de depósito recursal, nós estamos falando de recurso. Eu quero recorrer, mas não tenho como pagar. Como é que eu faço? Fiança bancária ou seguro garantia judicial. Também é da reforma do Michel Temer, tá? Aí, gente, questãozinha aqui, ó. Em série de reclamação trabalhista, 2 sociedades, observem bem, 2 sociedades empresárias foram condenadas em primeira instância. Primeira instância, bacana? Vara do Trabalho. Vara do Trabalho aqui de Taguatinga. A massa falida da Calçado Sola Dura Limitada e a Institutos de Seguros Privados do Brasil. A massa falida, lembre-se, processo em recuperação judicial ou, claro, falência. E a Instituto de Seguros Privados do Brasil, sociedade empresária em liquidação extrajudicial. Observe que eu estou destacando aqui para você, ela está em liquidação extrajudicial. Não é recuperação judicial, não é falência, é liquidação extrajudicial. Acerca do depósito recursal, na qualidade de advogado das empresas. Lembre-se, gente, concurso, o exame da ordem é para advogado, advogada, é para quem vai advogar, mas eu não vou advogar, não sei o quê, eu só quero garantir, não interessa, mas a tua mentalidade é de advogado. Eu vou advogar, é como se você fosse advogar, é como se a OAB estivesse contratando advogados. E então é claro que eles querem saber o que o advogado faria nessas situações. Então são situações, problemas, voltados não para um juiz, não para um analista, não para um oficial de justiça, mas para um advogado. Tá? Então, acerca do depósito recursal, na qualidade de advogado das empresas, você deverá deixar de recolher o depósito recursal e custas nos 2 casos. Nos 2 casos, gente. Nos 2 casos, volta aqui, ó. Massa falida, recuperação judicial e falência. Liquidação extrajudicial. Isso aqui não é recuperação judicial, isso aqui não é falência. Então, deixar de recolher o depósito recursal e custas nos 2 casos não dá. Esquece já a letra A. Deixar de recolher o depósito recursal e as custas, no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial. Será que aí já pintou uma dúvida, né? Mas já é uma questão plausível. Você deixa de recolher o depósito recursal e as custas, no caso da massa falida, mas recolhe ambos para a empresa em liquidação extrajudicial, recolhe nos 2 casos o depósito recursal e as custas, sob pena de execução. Nos 2 casos não cabe também, porque você já viu que a empresa que está em recuperação judicial ou em falência não precisa, ela é isenta. Então, já pula a letra C também. D, deixar de recolher o depósito recursal, no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial e as custas para a massa falida. Aqui está a questão. Você tem 50%. Ou você chuta a letra B, ou você chuta a letra D. Onde é que vocês chutam aqui, gente? O que é que vocês vão chutar aqui? Onde é que vocês vão chutar aqui? Ou vão acertar, né? De repente, volta lá. Olha aqui, ó. Volta lá. Estão com dúvida? Volta aqui, ó. Olha aqui o que diz a lei, ó. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, e são isentos, parágrafo 10, ó, do depósito recursal, os beneficiários da justiça gratuita e as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Ele está falando de depósito recursal, né? Ele falou de depósito recursal. E aqui das custas, tá? E das custas. Hein? Ninguém vai arriscar, não? Ninguém vai arriscar? Deus, rapaz. Ouçam o seu Júlio, gente. Escutem o seu Júlio. O seu Júlio é um homem sábio, tá, gente? Eu nunca deixo... Ele fala pouco, mas quando ele fala, eu estou sempre com a minha orelhinha em pé.
Sempre, 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 sempre. Aí, gente, olha aí. Dessa vez, seu Júlio, não deu certo, seu Júlio. Não deu certo. Vamos tentar entender, gente? São isentos de depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas de recuperação judicial. Aí, gente, para complicar, complicar não, nesse caso aqui ele só confirma, a súmula 86 do TST, tá, gente? Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Tá? Ou seja, você tem uma combinação das duas coisas. Essa aqui é a desgraça da pegadinha, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Não precisa se debruçar com a doutrina. A doutrina é geral, é ampla, é basilar. Você tem que compreendê-la, tem que entendê-la. Mas as partes mais específicas é lei e súmula. Aqui a súmula complementa, porque lá fala apenas de depósito recursal. Mas, no que diz respeito aqui, pagamento de custas, lá em cima não falou de custas, aqui complementa as custas. É por isso que vai ser letra B, deixar de recolher o depósito recursal e as custas, no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa de liquidação extrajudicial. O que está diferente na letra D? Deixar de recolher o depósito recursal, no caso da massa falida, mas recolher ambos para a empresa em liquidação extrajudicial. Esse aqui, gente, é que o legislador ele foi incompleto. Né? Ele não foi incompleto. Mas é aquela máxima, né? O que pode mais, pode menos. Poxa, se eu não vou pagar o preparo, as custas, não vou fazer o preparo, não vou fazer o depósito recursal, que é muito maior, eu preciso fazer o menor. Neste caso, não precisa, tá, gente? Não precisa diante da súmula 86 do TST. É por isso que o gabarito é letra B, tá? Essa é uma daquelas súmulas que vocês precisam pensar, precisa decorar todas, não precisa aprender todas, mas essa aqui é uma importante, tá? Outra questão, gente. A Sociedade Empresária de Transporte Mundo Pequeno, que mundo pequeno, né? A gente se encontra em todas as esquinas. Foi condenado ao pagamento de horas extras e diferença salarial na ação movida por Mauro Duarte, seu ex-empregado. Após o trânsito em julgado, a apuração do valor devido, a executada, trânsito em julgado, não cabe mais recurso. A executada foi citada para efetuar o pagamento de R$120 mil. Já está em execução. Ocorre que a sociedade empresária pretende apresentar embargos à execução. Bacana? Embargos. Ela precisa garantir, não é mais recurso ordinário agora, tá, gente? Estamos na fase de execução. Eu preciso garantir esse valor, pois entende que o valor homologado é superior ao devido, mas não tem o dinheiro disponível para depositar nos autos. É a perguntinha que o colega fez agora há pouco, tá? Ou seja, cabe nesse caso aqui também, tá? 120 mil, fui condenado. Eu tenho que garantir, tá? Eu não tenho bem suficiente para garantir, eu não tenho dinheiro para garantir. Sobre o caso relatado, de acordo com a CLT, assinale. Na Justiça do Trabalho, não é necessário garantir o juízo para ajuizar embargo de execução. É necessário, sim. A sociedade empresária poderá apresentar seguro garantia judicial para, então, apresentar embargo de execução. Foi o que o colega perguntou agora há pouco. Tá? Eu falei com relação ao depósito recursal, mas a gente vai ver que se aplica também aqui na execução. A sociedade empresária poderá assinar uma nota promissória judicial. Não. Nota promissória judicial, esqueçam essa letra C. Não existe no processo do trabalho, tá, gente? Não existe. Esqueçam isso. Esqueçam. Nota promissória, isso é só lá nas aulas do professor Igor. Isso é coisa de empresarial. Aqui no trabalho não existe. Se for comprovada a situação de necessidade, a sociedade empresária, depositando 50% do valor da dívida, poderá embargar. Nós não vimos isso em lugar nenhum. Não vimos isso em lugar nenhum. Por isso a pergunta do colega foi extremamente relevante. Aí, gente, seguro, garantia judicial é cabível quando o executado não tem condições financeiras de adimplir o valor necessário e contrata uma seguradora que presta a garantia de implemento da obrigação. Aí tem o artigo 882, tá? Também ele vem em razão da reforma, não da reforma do Temer, mas do CPC. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito de quantia correspondente atualizada e acrescida das despesas processuais. Então,
essa parte especificamente aqui do processo de execução civil também se aplica aqui no processo de execução trabalhista, tá? Então, garantida a execução ou penhora dos bens, aí sim, em 5 dias, poderá apresentar embargos. Embargos é uma outra espécie de recursos dentro do processo do trabalho, tá, gente? É o embargos que você vai tentar ali embargar, dificultar, questionar alguma coisa durante o processo de execução. O valor não é tudo isso, não é 120 mil reais, é apenas 80 mil reais, ou foi penhorado bem de terceiros, embargo de terceiros, enfim, são situações embaraçosas dentro da execução. Letra B. Tá? A sociedade empresária poderá apresentar seguro garantia, então nós temos o seguro garantia também dentro do processo do trabalho. Beleza? Sequência, gente. Rapidinho aqui, estou de olho no horário, tá? Vai dar tempo, temos 10 minutos. Efeitos, já falamos dele, do efeito devolutivo, está lá no 899. Bacana? Mas pode ser executada provisoriamente. Ou esse pode ser executada provisoriamente, gente, é o efeito suspensivo, tá? É o efeito suspensivo. É a possibilidade de você já determinar o pagamento imediato ou garantia do pagamento imediato dos valores que você já ganhou em sentença. Isso seria o efeito suspensivo. Então, a sentença sempre poderá ser provisoriamente executada, já falamos, existe uma forma que o advogado tem para tentar pedir o efeito suspensivo. Além da execução provisória, existe essa outra forma, tá? Súmula 414, anotem aí, súmula importante, súmula cobrada em prova também, que trata da ação cautelar, que diz que por meio dessa ação o advogado pode tentar um efeito suspensivo ao recurso. Observe, ele pode tentar, aqui ó, mandado de segurança. A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via de mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. Então, é admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento ao tribunal dirigido. Então, dentro do próprio recurso ordinário, você vai tentar, ou no caso das contrarrazões do recurso, né, você vai tentar o efeito suspensivo. Então, não é mediante mandado de segurança, é no próprio recurso ordinário, tá? Ou um requerimento feito em apartado. Bacana? Súmula 414. Gente, irrecorribilidade. Falamos lá no início não existe agravo de instrumento de decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho. Não existe. Porque celeridade, rapidez, apesar de não ser tão rápido na prática, como nós falamos aqui, mas na teoria deveria ser. E o que nós estamos estudando nesse momento aqui é a teoria, como deveria ser no mundo real ou no mundo imaginário dos legisladores quando criaram o processo trabalhista, que possui essa natureza de urgência, de buscar direitos para pagar a conta de água, de luz, para comprar o arroz e o feijão. Então, quando não concorda com alguma coisa, a parte deve protestar. Excelência, protesto. Excelência, pela ordem, excelência, eu gostaria de deixar consignado os meus protestos, porque Vossa Excelência não quis ouvir minha testemunha, porque Vossa Excelência decidiu o contrário ao que eu pedi, porque Vossa Excelência não quis determinar a inspeção judicial, porque Vossa Excelência indeferiu a perícia que seria necessária. Aí o que você vai fazer? Deixa consignado aquele protesto em audiência, tudo é feito em audiência. Tá? Na teoria, audiência una, deveria ser conciliação, instrução e julgamento, tudo num dia só. Então, não dá para você ficar recorrendo de tudo. Deixa consignado e lá no recurso ordinário você vai bater nessa matéria também. 893, parágrafo 1º. Gravem isso, tá? Questão, gente. Aqui, ó. 2022, desse ano. Numa reclamação trabalhista que se encontra na fase de execução. Já ganhou
transitou em julgado, você quer receber din-din para pagar suas contas que estão atrasadas. E diante da extrema complexidade dos cálculos, cálculo complicado, foi, voltou, você determinou, foi no PJ-Calc, aquele PJ-Calc é horrível, enfim, está complicado. O juiz determinou a liquidação a cargo de um perito judicial. Vai para o perito, porque o PJ-Calc não consegue resolver esse negócio, não. Há apresentado o laudo, em que pese ambas as partes discordarem das contas apresentadas pelos especialistas, elas foram homologadas pelo juiz. As partes manifestaram, ambas as partes não concordaram, mas o juiz resolveu homologar. Afinal de contas, é um perito judicial, é um perito do próprio TRT. A sociedade empresária garantiu o juízo e ajuizou o embargo de execução. Foi lá, condenada no valor, garantiu, seja através do seguro, ou seja através de bens, ou seja através de dinheiro. Garantiu e entrou com embargos. Entrou com embargos exatamente para questionar esses valores, né? Enquanto o exequente apresentou impugnação à sentença de liquidação. O juiz julgou improcedente ambas as ações. Observe que o próprio juiz da vara que julgou, esses embargos, em sentença, em fase de execução, mantendo a homologação já feita. Não, vocês estão errados, o meu perito, eu confio no meu perito. Tá certo, sim. Dane-se vocês. Tá? Somente a sociedade empresária interpôs agravo de petição. Lembre-se, recurso ordinário cabe da sentença. Tá? Das decisões em fase de execução, agravo de petição, no prazo legal. Sobre o caso, gente, considerando os fatos narrados e o entendimento consolidado do ST, assinale, olha aqui, alternativa correta. Olha a questão facilzinho aqui. Ó. Quantos dias, gente? Quantos dias? Se a gente colocasse pelo menos 5 dias ou 15 dias, né? A dúvida aqui seria só se é 8 dias úteis ou 8 dias corridos, tá, gente? É só essa. A dúvida é só essa. O recurso são 8 dias úteis, tá, gente? 8 dias úteis. 8 dias úteis. 8 dias úteis, letra A. Aí eu aproveito aqui para mostrar para vocês outra súmula importante. 283. O recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho, onde cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, que é o caso aqui, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Existe o recurso adesivo no processo de trabalho também, e os prazos sempre serão de 8 dias, tá, gente? 8 dias úteis. Tá? Chegando aqui ao final. Agravo de instrumentos, já falamos. Destrancar recurso. É necessário o depósito de 50%. Já falamos sobre isso também. No caso, para destravar recurso de revista, é isento. Para recurso ordinário, ou um agravo de petição, 50%. No caso, agravo de petição, também não, agravo de petição não, somente caso de recurso ordinário, tá, gente? Recurso ordinário, que agravo de petição não tem. É caso de recurso em revista. Recurso ordinário, gente, é o 895, decisões definitivas ou terminativas da vara do trabalho, o juiz do trabalho, de direito, né? E no TRT em processo de competência originária. Né? Ou seja, nós vamos ter nos dissídios coletivos normalmente. Quem julga o RO é o TRT, quando das decisões do juiz da primeira vara, da vara do trabalho. Tá? Agravo de petição é o recurso de execução, já falamos várias vezes sobre isso. Recurso em revista, extraordinário, é de natureza excepcional. Na súmula 425, não cabe jus postulante, isso aqui é importante, tá, gente? Botei até em vermelhinho aqui, ó. Lembre-se que nós temos o jus postulante na Justiça do Trabalho. O que é o jus postulante? O que é o ius postulante? Você. Eu já sou advogado, né? Eu poderia. Mas você que não é advogado ainda. Você trabalhou para uma empresa, 1 ano, 2 anos, sei lá.
acha que não é sei lá, vai dar 2.000, 3.000 reais, você não consegue encontrar nenhum advogado para patrocinar sua causa, foi lá no nosso NPJ, mas infelizmente já estava lotado, aquele negócio todo, você não conseguiu uma vaga, então vá você mesmo, meu filho, vá você, e entre com a reclamação trabalhista. Eu posso? Pode, você pode. Mas, professor, se eu perder, entre com recurso ordinário. Mas, professor, eu posso? Você pode, entre com recurso ordinário. Mas, professor, e se eu perder novamente? Aí, nesse caso, meu filho, pelo amor de Deus, deixe de ser avarento, pague um advogado para ele fazer o seu recurso ordinário. Súmula 126. Não cabe o recurso de... perdão. Não cabe ius postulandi no recurso de revista, tá? Outra coisa importante, gente, não cabe o recurso revista para exames de fato de provas. O recurso ordinário, na verdade, ele já não vai ter mais nova audiência, né? Ele vai reexaminar, vai dar uma reexaminada realmente nos fatos, aquele negócio todo, as provas apresentadas. No caso do TST, gente, recurso em revista, leis. Leis que estão são leis federais que estão divergindo consigo mesmo, ou divergindo com a Constituição, ou jurisprudências dos regionais, dos tribunais que estão divergindo. Nesse caso, cabe recurso de revista dirigido ao TST. Somente vai analisar matéria jurídica. O que é matéria jurídica, gente? Leis, jurisprudência. Leis, jurisprudências, tá? Finalidade é uniformização da jurisprudência, tá? Guardar, proteger as leis federais, sobretudo a CLT, tá? E a nossa Constituição. Somente cabe em dissídios individuais, não cabe nos dissídios coletivos, tá? Somente nos individuais, guardem isso. O recurso que cabe em dissídio coletivo é um recurso ordinário, porque o coletivo, greve do metrô, e agora? O que vamos fazer? E não decide, tenta um acordo, não cabe, vê isso, vê aquilo, não dá, dissídio coletivo. Onde é que o dissídio coletivo vai ser interposto? Dentro do próprio TRT. No nosso metrô, é o nosso regional, Brasília, dentro do TRT. Já estou finalizando, tá, gente? Dentro do TRT. E aí, se for uma categoria econômica que englobe o Brasil inteiro, vai para o TST. É a Caixa Econômica Federal, é o dissídio da Caixa Econômica, vai lá para o TST. No nosso caso, metrô, CAESB, vai aqui para o TRT. E aí eu não gostei da decisão do juiz, o que eu faço? Recurso ordinário do TRT para o TST. Bacana? Gente, Plínio Barbosa ajuizou uma reclamação trabalhista em face do seu empregador. O valor da causa, 30 salários. 30. Guardem aí, 30 salários. Com valor vigente na data do ajuizamento da ação. O pedido único da ação está baseado em entendimento sumulado pelo TST. Cabe aplicação literal dessa súmula. Ainda assim, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Você, na qualidade de advogado de Plínio, apresentou o recurso cabível, mas o TRT respectivo manteve a decisão. Você apresentou primeira instância, reclamação trabalhista, segunda instância, recurso ordinário. E aí foi mantida a decisão, sem que houvesse no acórdão dúvida. Considerando que a decisão do TRT foi publicada numa segunda-feira, assinale a opção que indica a medida judicial que você adotar. Gente, ele bota essa segunda-feira aqui só para encher o teu saco. O que você vai fazer aqui, gente? Não cabe mais qualquer recurso. Ele bota essa história aqui, não cabe mais qualquer recurso, porque foi publicado numa segunda-feira só para te confundir. Esqueçam isso. Agravo de instrumento para destrancar recurso. Agravo de petição é lá na execução. Recurso em revista. TST, recurso de revista. Olha aqui, ó, sumulado pelo TST. Ele botou aqui a história de 30 salários também só para encher teu saco. Só para fazer firula, tá? O que ele quer saber aqui, qual é o recurso que cabe ao TST? Recurso de revista. Só isso, gente. Outra questãozinha aqui, para a gente finalizar. 73. Renata, professora de artes, lecionou na Escola do Futuro, gente, em série de reclamação trabalhista. Um de seus pedidos foi julgado improcedente. Reclamação trabalhista,
São vários pedidos. Aviso prévio, 13º, férias, adicional de hora extra, adicional de insalubridade. Um deles, insalubridade, foi improcedente. Sendo certo que o que você pleiteava na qualidade de advogado de Renato estava fundamentado na aplicação incontroversa da súmula do TST a respeito da matéria. Súmula, TST, você entrou com a reclamação. O pedido foi julgado improcedente, tá? O pedido está sumulado. Bacana? Então, vamos lá. Estava fundamentado na aplicação incontroversa da súmula do TST a respeito da matéria. Ainda assim, o TRT respectivo, ao julgar o seu recurso, você entrou com um novo recurso. E o TRT manteve a decisão da primeira instância. Considerando que a referida decisão não deixou margem à oposição de embargo de declaração, a questão já eliminou aqui. Não tem omissão, não tem contradição, não dá para entrar com embargo de declaração. O que você vai fazer então, gente? O que você vai fazer? Agravo de instrumento? Agravo de precisão? Ação rescisória? Recurso de revista. Agravo é para destrancar, não é o caso aqui. Agravo de petição é execução. Ação rescisória é lá no final do processo, transitou em julgado, não cabe mais nada, baseado em nulidades, aquele negócio todo. Recurso de revista, gente. Recurso de revista. Mais uma. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de salubridade. Adicional. O juiz do trabalho determinou a realização de perícia. Aqui é o reclamante, e que a reclamante antecipasse os honorários periciais. Olha lá. O processo está acontecendo, audiência, tal, as partes estão sendo ouvidas, oitiva de testemunhas. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança. Mandado de segurança, gente. Mandado de segurança não é muito comum na Justiça do Trabalho, não. Gravem isso, não é muito comum. Contra esse ato judicial. Mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Nós vimos lá atrás, aqui nesses slides que vocês têm aí. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal da qual deverá se valer. Tá? Então, observe aqui, audiência, insalubridade, o juiz determinou a realização da perícia e que a reclamada antecipasse os honorários. Ela não gostou. Não tem dessa, eu não vou antecipar honorários coisa nenhuma. Entrou com mandado de segurança. O juiz também, mas o TRT disse que não, mandado de segurança não cabe. O que cabe, gente? Agravo de instrumento, recurso ordinário, agravo de petição ou recurso revista? Tá? Recurso de revista para o TST, súmula. Agravo de petição e execução, o processo não está em execução. Tá? É recurso ordinário ou é agravo de instrumento? É recurso ordinário ou agravo de instrumento? Tá? É um recurso que foi trancado, que não está subindo, ou é logo recurso ordinário? Recurso ordinário em mandado de segurança, súmula 201. Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, em mandado de segurança, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o Tribunal Superior do Trabalho, igual dilação para o recorrido interessados, apresentando as razões de contrariedade. Então, gente, algumas dicas aqui para a gente fechar sobre RO, tá? No caso aqui, seria recurso ordinário mesmo. Olá, gente, rapidinho. Se a tutela provisória for concedida ou denegada em decisão interlocutória concedida antes da sentença, caberá mandado de segurança. Antes da sentença. Se a tutela provisória for concedida ou denegada na sentença, caberá recurso ordinário. Agravo de petição no juízo da execução. Tá? Agravo de instrumento leva o recurso de um juiz para outro juiz, recurso trancado. Agravo interno, que nós não falamos, né? Vai ser lá dentro do TRT ou dentro do TST, tá, gente? Quando o relator tranca o recurso e não encaminha para a turma, relator, lembre-se, recurso, vai ao tribunal, o presidente do tribunal manda sortear um relator. O relator recebe aquele recurso, não vou julgar isso, não vou mandar para a turma. Agravo interna. Agravo de instrumento, de um juiz para o outro, agravo dentro da mesma turma. E é isso aí, gente. PT Salvação, me perdoe por ter passado um pouquinho
Mas valeu demais. Esses são os temas, tá, gente? Mais utilizados aí, mais cobrados. Observem: recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição. Eles adoram essa parte de execução. Valeu, gente. Obrigado. Forte abraço. Fiquem na paz. Até a próxima. Valeu, Grandigo. Cara, gente pra caramba, hein?